Silent Hill F é um jogo eletrônico de terror psicológico, que apresenta uma ficção não muito distante da realidade. Diferente dos outros jogos da franquia Silent Hill, este se passa no Japão dos anos 60, na cidade de Ebisugaoka, onde vive Hinako Shimizu. Repetidamente, a cidade é consumida por uma misteriosa névoa, dando início aos acontecimentos da história. No jogo, conhecemos e passamos a controlar Hinako, uma jovem estudante sufocada pelas expectativas de sua família e da sua comunidade onde vive. Desde criança, ela gostava de brincar de boneca com as meninas, mas também de praticar esporte com os meninos. O problema é que, na sociedade da época, não era permitido que meninas interagissem livremente com meninos, e vice-versa. Por isso, ela sofria preconceito e rejeição, tanto dos adultos quanto das próprias crianças. Como consequência dessa pressão social, Hinako se tornou uma pessoa cada vez mais fechada e isolada, raramente se abrindo com alguém. Ao longo da história, isso se intensifica, fazendo com que ela se feche ainda mais e perca grande parte de suas emoções. Além disso, Hinako guarda ressentimento dos pais. Sua mãe é completamente submissa ao pai abusivo, que vive acumulando dívidas. Sua irmã mais velha, Junko, saiu de casa após se casar. Inclusive, a história da família de Hinako é, infelizmente, semelhante à realidade de muitas famílias. Na primeira campanha, descobrimos que Kanta Shimizu, pai da família, era cozinheiro de pesca. Porém, ao se mudar para Ebisugaoka, um lugar onde não havia como pescar nem comercializar pescados, seu sonho acabou. Com isso, ele se tornou alcoólatra, afundou-se em dívidas e passou a insultar a esposa e a filha, embora mantivesse uma postura amigável diante das outras pessoas. Já nas demais campanhas, a discussão muda para o fato de Hinako não querer se casar. O casamento foi arranjado pela própria família com o objetivo de obter benefícios financeiros. A protagonista é constantemente pressionada pelas tradições rígidas e pelos papéis de gênero, como a obrigação de se casar e a constante comparação com sua irmã, considerada perfeita. A névoa que envolve a cidade simboliza justamente o preconceito e as tradições sufocantes que tentam engolir Hinako. Os monstros que ela enfrenta são materializações de seus ressentimentos, frustrações e das exigências impostas pelas pessoas ao seu redor, mostrando que o horror de Silent Hill está tanto fora quanto dentro da protagonista. A transformação em Shiromuko, sua versão monstruosa vestida de noiva, representa uma das metáforas mais fortes de Silent Hill F. A figura tradicionalmente associada à pureza e à submissão no casamento japonês é transformada em algo opressor, que tenta eliminar a Hinako humana, justamente a parte que ainda resiste em ser apenas a mulher de alguém. Essa dualidade representa o conflito entre conformidade e liberdade, entre seguir as regras impostas pela sociedade ou assumir as consequências de escolher o próprio caminho. Os anos 1960 foram marcados por uma cultura de repreensão e por um rígido controle social. Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, o país passou por um período de reconstrução e estabilidade, no qual os valores tradicionais ganharam ainda mais força. Nesse contexto, destacou-se o conceito de Seiken, que representa a influência da opinião pública e a intensa pressão para que as pessoas seguissem regras não escritas e vivessem em harmonia com a sociedade. Além disso, reforçaram-se os papéis de gênero e a hierarquia social. Esperava-se que as mulheres fossem totalmente submissas no ambiente doméstico, enquanto trabalhadores e estudantes deveriam demonstrar obediência irrestrita aos seus superiores. Outro elemento importante foi o controle institucional, exercido pela polícia e pelas escolas, que puniam qualquer manifestação considerada inadequada. Como em toda a franquia de Silent Hill, as criaturas de Silent Hill F representam medos, sentimentos negativos, desejos reprimidos e conflitos psicológicos da protagonista. O primeiro monstro a aparecer é a mulher manequim, encontrada no mundo normal. Essa criatura consiste em um manequim feminino nu, que se move de forma perturbadora. Seu corpo possui formas bem contornadas, com destaque para o busto e os quadris, além de diversos machucados espalhados pelo corpo. Esse monstro representa a busca feminina por padrões estéticos que agradem aos olhos masculinos. Essa ideia perturba Hinako, que rejeita a forma com que as mulheres são tratadas apenas como objetos sexuais.
As cicatrizes simbolizam os procedimentos estéticos realizados para alcançar um padrão de beleza, enquanto seus movimentos contorcidos demonstram o desconforto da mulher ao se forçar para agradar o marido. A geisha manequim é o segundo monstro encontrado, dessa vez no mundo espiritual. Ela se assemelha à mulher manequim, porém possui adornos característicos de uma geisha. Além disso, não possui pernas e os pés foram substituídos por lâminas. Essa criatura também representa os padrões estéticos femininos, mas agora com foco na aceitação entre as próprias mulheres. Ela simboliza como muitas mulheres estão dispostas a sacrificar a própria saúde para alcançar um corpo considerado ideal. A substituição dos pés por lâminas faz referência à prática tradicional oriental conhecida como lótus dourados. Já a ausência das pernas representa a perda da liberdade feminina, mostrando que elas não conseguem fugir das obrigações impostas pela sociedade. O monstro de carne com faca é o primeiro chefe da história. Trata-se de uma criatura grande, extremamente violenta e intimidadora. Ele representa o pai de Hinako, ou melhor, a forma como ela o enxerga. Embora ele nunca tenha chegado a agredi-la fisicamente, Hinako guarda a imagem de um homem ameaçador, bruto e autoritário. Sua versão no mundo espiritual, conhecida como Grande Tambor Ritualístico, amplia esse significado. Além de representar seu pai, simboliza o patriarcado como um todo, ou seja, a posição de domínio exercida pelos homens sobre a sociedade e sobre a vida das mulheres. O prisioneiro cego é um homem sem rosto, com o estômago aberto que se move rapidamente. Ele não enxerga, mas possui uma audição extremamente aguçada e está envolto de correntes e grilhões. Existem duas interpretações para essa criatura. A primeira, representando a falta da fé, aqueles que perderam a fé em Inari-sama e foram punidos pelas maldições. A segunda, ligada à própria Hinako. Por não se comportar de acordo com os padrões esperados para uma mulher, ela sente que é ignorada pelos garotos da escola. A cegueira simboliza justamente as pessoas que se recusam a enxergá-la. Esse é provavelmente o monstro mais nojento do jogo. Trata-se de uma criatura rápida, violenta e difícil de enfrentar. A sua principal forma de ataque é lamber o rosto da protagonista. Além disso, demonstra obsessão pelos manequins, podendo ser visto atacando-os ou escondido no mato à espera de uma oportunidade. Essa criatura representa a perversidade masculina em relação às mulheres. Hinako projeta nele toda a aversão que sente ao perceber homens, geralmente mais velhos, observando-a e olhando suas amigas de maneira maliciosa. Apesar de ser jovem, Hinako possui um corpo bastante desenvolvido, e isso desperta nela medo e insegurança. A grávida carregada é uma das criaturas mais bizarras do jogo e representa a mãe de Hinako. O monstro consiste em uma mulher sem rosto, com várias barrigas de grávida, sendo carregada nas costas de um homem desfigurado. Seu ataque consiste em colocar ovos, que dão origens a geishas e a prisioneiros cegos. Essa criatura simboliza a visão de Hinako sobre o casamento, um corpo feminino obrigado a procriar sobre a autoridade de um homem. Seu maior medo é tornar-se apenas uma máquina de gerar filhos. Já sua versão presente no mundo normal representa o parto e o aborto, situações que Hinako viu sua irmã enfrentar. Dessa forma, essa criatura também simboliza Janko e o medo que Hinako tem de passar pelo mesmo sofrimento. Então, para concluir, é importante citar que Silent Hill F utiliza o terror psicológico para representar os conflitos internos de Hinako e criticar a repressão feminina e as rígidas normas sociais do Japão da década de 1960. Então, ao transformar medos, traumas e pressões sociais em monstros e cenários perturbadores, o jogo mostra que o verdadeiro horror não está apenas nas criaturas, mas também nas expectativas impostas pela sociedade. Então, dessa forma, a obra ela mantém a essência da franquia ao usar o terror como uma metáfora para os conflitos humanos.